Olá, meus queridos, bom dia! Hoje nós estaremos estudando os sólidos geométricos. Preste bastante atenção na aula, fique atento, ouça as explicações, veja os exemplos que a tia vai dar. Para a gente iniciar nossa aula de hoje, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, estarmos juntos. Com esse momento de aprendizado, fazendo tantas coisas legais, né? Aprendendo muitas coisas legais, tá certo? Então, tenhamos hoje um ótimo dia, uma ótima aprendizagem, que todos tenham bastante atenção ao que nós vamos estudar hoje, tá bom? Para a gente iniciar nossa aula de hoje, eu sou a tia Auricélia e nosso tema de hoje é sólidos geométricos. Vamos recordar as figuras geométricas? Quem lembra as figuras geométricas que nós já estudamos no Jardim 2? Tem algum de vocês que lembra quais são as figuras geométricas que a gente estudou? Prestem bastante atenção. Que figura é essa? Essa é a figura do círculo, né? E esta? Que figura é esta? Esta é a figura do quadrado. Preste bastante atenção. Quadrado. E essa figura interessante, como é que ela se chama? Quem lembra como se chama esta figura? É o triângulo, né? E esta outra? Mais uma figura, como é que ela se chama? É o retângulo, certo? Então, essas quatro figuras, elas são as figuras bases para a gente fazer qualquer tipo de sólido geométrico. Os sólidos, gente, elas são a representação dessas figuras em um formato dimensionado, ou seja, com dimensões, com altura, com largura, né? com pontos de encontros, né? Com pontos com retas, né? Então, para a gente formar um objeto, a gente utiliza algumas dessas figuras aí, tá? Vamos conhecer agora os sólidos, alguns sólidos. Fique de olho. Olha só essa figura, ela é bem interessante. Ela é o cone. Preste bem atenção para você lembrar o nome. Ela é o cone. Essa outra, ela tem um nome interessante também. Ela é a esfera. Esta outra é o cubo. Essa aqui nós chamamos ela de cilindro. E temos essa outra que é o paralelepípedo. Prestem bem atenção a essas figuras. Vocês podem achar estranho os nomes desses sólidos, mas se você comparar a semelhança com os outros objetos, vocês vão ver que elas são idênticas, figuras geométricas que nós utilizamos, mostramos lá atrás, né? Nós mostramos lá atrás, certo? Então, vocês estão vendo aí? Esse é o paralelepípedo, tá bom? Vamos lá. Agora, crianças, nós vamos comparar as figuras com os sólidos. Prestem bastante atenção. O cone, qual a forma que ele se assemelha, ou seja, que ele parece? Com qual forma geométrica? A forma do triângulo, né? A esfera, com qual forma geométrica a esfera parece? Com o círculo, muito bem.
O cubo, com qual forma geométrica o cubo parece? O cubo parece com o quadrado. O cilindro, quais formas geométricas que o cilindro parece? Ele se assemelha. O cilindro, ele usa duas formas geométricas. Ele usa o círculo e o retângulo. O paralelepípedo, ele se parece com qual forma geométrica? Ele tem a semelhança de qual forma? A forma de quem? De um retângulo, né? Então, crianças, vocês podem ver que todas as coisas que nós temos, né, objetos que nós usamos, né, construções que nós fazemos, de casas, de prédios, todas elas se assemelham ou parecem com alguma forma geométrica, tá certo? Vamos lá. Observe as formas, os sólidos no nosso dia a dia. Olha quantas figuras, olha quantas coisas a gente se depara no nosso dia a dia com que tem a forma, a semelhança dos sólidos geométricos. Ó, a árvore de Natal, deixa eu riscar aqui para vocês verem. Ó, a árvore de Natal, tem as pirâmides, né, o prédio em forma de pirâmide. Nós temos uma caixa, nós temos as pirâmides do Egito, nós temos a bolinha de Natal, o formato da panela, né? Que a panela formou o cilindro. O cone, ó, formado aqui pelo chapeuzinho de aniversário. Tem uma vela aqui, ó, uma pilha, aliás, uma pilha, né? Uma taça de vinho, também num formato de cone. Uma bola de Natal, um cubo, né, que é um dado, né? A caixa, que tem um formato de um cubo. Temos aqui uma outra pirâmide, né? Uma caixinha, uma latinha, né, em formato de cilindro. O dado, aquele dado colorido para a gente ordenar, né? Caixas de objetos, bolas, né? As bolas todas no formato de esferas, o cone que a gente faz brincadeira na escola, o tamborzinho que a gente toca, né? A musiquinha que faz batidas, né? A lata de refrigerante que tem a forma do cilindro, o cone do sorvete que a gente toma lá na sorveteria, viu? Quantas coisas nós não temos, né, que se assemelha aos sólidos geométricos, né? Só para você ter ideia, né? Agora aqui, crianças, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos comparar alguns sólidos. Nós estudamos o cone. Nós estudamos o cubo, nós estudamos o cilindro, a pirâmide, né? Nós estudamos a esfera, nós estudamos o triângulo, né? Então, vamos comparar aí essas formas com objetos do nosso dia a dia, tá? Vamos lá. Ó, o cone tem o formato de um cone que a gente usa nos jogos, né? O cubo tem o formato de uma caixa de presente. A pirâmide ou triângulo, né, tem o formato da cabana, né? A cabana para acampamento. A laranja tem o formato da esfera, o formato arredondado. O rolo de papel higiênico, o rolo de papel para presente, o rolo de papel, ele tem o formato do cilindro.
A pirâmide também e o triângulo, eles têm o formato de quê? De uma fatia de bolo, né? Então é muito fácil você lembrar a comparação, fazer a comparação das formas com os objetos, tá bom? Vamos lá agora exercitar aqui a nossa aprendizagem. Circule as figuras cujas formas são parecidas com o sólido ao lado. Vamos lá. Esse é o sólido que nós chamamos de quê? De cubo. O que é que se parece com o cubo, né? O cubo colorido e os dados tem o formato do cubo. Agora, a lata tem formato de cubo? A bola, os baldes, não, né? Vamos ver agora a esfera. Que objetos aqui tem o formato da esfera? Nós temos aqui a parte de cima da lata, né? Tem esse formato e temos a bola. A bola que tem o formato da esfera. Mais uma. O cilindro. O que se parece aqui com o cilindro? Será que é o chapéu de aniversário? Não. É a lata de refrigerante e mais a latinha lá, o potinho, né? Então, crianças, bons estudos, que vocês façam aí as tarefas que estão nas páginas 32 e 33 do livro de vocês, onde vocês vão comparar aí os objetos com os sólidos geométricos. Bem facinho essa atividade. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.